Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começando mais um programa Pontos de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal de Tupã, com convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, um convidado ilustre. Hoje estamos recebendo o doutor Vanderlei Pedro Costenaro, juiz federal da primeira vara da 22ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo. Hoje tratando sobre a reforma da Previdência. Esse assunto que está sendo tema de debate, discussões em todo o país, é um assunto que ainda gera muitas dúvidas e hoje nós temos aqui a presença do Dr. Costenaro para falar um pouquinho mais a fundo, com detalhes, sobre o que seria essa reforma, os impactos que ela vai trazer, os benefícios, enfim, um debate juntamente com o Capitão Neves. Capitão, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, hoje entrevistando o Dr. Costenaro, uma pessoa realmente, um convidado ilustre, falando sobre um assunto relevante. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Primeiramente, agradecer ao doutor pela oportunidade de estar aqui levando ao povo de Tupã a verdadeira reforma da Previdência. Nós, como vereador, evitamos opinar, fazer qualquer tipo de manifestação minha pessoal, porque achamos por bem convidar uma pessoa que não seja política para que possa mostrar ao cidadão, ao povo de Tupã, o que é a reforma da Previdência, para que serve, se não acontecer, o que vai acontecer. Então, graças ao apoio do nosso amigo doutor Vanderlei, se me permite chamá-lo assim, é um prazer muito grande, e a TV Câmara, que é o ponto de vista hoje, que é a TV do povo, está jubilada de receber a visita do senhor como forma de levar ao nosso cidadão de Tupã a verdadeira informação e aquilo que ele precisa saber. É claro que esse tema ele é conflitante, né? Mas nós temos que ter a verdadeira informação do que é a Previdência. Então, nada mais justo do que o senhor que milita e com certeza aprovando ou não aprovando, o senhor vai receber muitos processos e muitas solicitações, então eu acho que é uma forma de uma maneira geral, passar a visão da justiça de uma maneira sucinta para que o cidadão saiba que nós, que militamos na verdadeira política, estamos preocupados em levar a verdadeira informação. A gente até, se o Glaucio me permite, eu vou fazer a primeira pergunta para o senhor, vou até falar para o senhor quais são as perguntas que a gente gostaria de falar para o senhor, o que é a reforma da Previdência, né? Como a Previdência funciona, por que ela precisa mudar e se ela não mudar, o que vai acontecer? Então, o que é a reforma da Previdência seria um tema para a gente começar a desenvolver esse tema tão importante, não só para mim, não para o Glaucio, não para o senhor, mas para todo o povo de Tupã e para todo o povo do nosso país. Doutor, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, uma honra recebê-lo e, como disse o vereador, eu acho que poderíamos iniciar esse bate-papo explicando o que seria realmente essa reforma. Seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Obrigado, Capitão Neves, Glaucio, TV Câmara pelo convite e a oportunidade de estar, de certa forma, traçando as principais características da nossa Previdência e, sobretudo, a questão da sua reforma, né, que está em andamento e que brevemente a gente terá alguma posição agora da Câmara Federal sobre os assuntos. Bom, a Previdência, tem uma frase antiga que eu vou usá-la, que diz que a Previdência é da idade do homem. Desde que o homem surgiu, ele cuida, de certa forma, se precaver, e a ideia é essa, de previdência, esse cuidado que as pessoas têm com o seu amanhã. Então, o ato do ser humano, lá da caverna, de caçar o animal e guardar um pouquinho para comer nos dias seguintes, já era um ato de previdência. Esse ato, essa essência da previdência, é o que nós usamos até hoje, que é esse cuidado com o nosso amanhã. Porque a experiência, a nossa vivência humana, demonstrou, de certa forma, que nós estamos sujeitos a determinados infortúnios, coisas que nós não desejamos, que atinge a todos. E uma vez ocorrido ele, nos coloca numa situação de necessidade. É a falta de dinheiro mesmo, né? Hoje, a Previdência se estrutura em cima de grandes riscos, que são morte, incapacidade, desemprego, até a prisão de alguém. Então, esses grandes riscos foram desenvolvidos anos e anos e anos, para nos chegar hoje a essa estrutura que nós temos, que é, sobretudo,
uma estrutura de proteção social, que nos protege frente a esses grandes riscos. Que todo mundo, independente da idade, do cargo, da posição social, está sujeito a enfrentar qualquer momento da sua vida. E, dando continuidade à pergunta do vereador Capitão Neves, como que é o processo, a estrutura da Previdência, como ela funciona? Sim. No Brasil, ela é uma previdência jovem. Ela tem suas estruturas básicas, que nós conhecemos hoje, fixadas em 1960. Então, ela é uma estrutura jovem. Existia a Previdência antes de 1960? Sim, claro que existia. Institutos diferentes. Nós tínhamos caixas, depois os institutos de previdência, o pessoal às vezes ainda conhece, os mais antigos, né? O Instituto de Previdência do Comércio, da Indústria, que depois foi tudo enfechado naquilo que veio depois, que é o INPS, INAMPS, e agora um pouco mais à frente, Constituição de 88, o INSS, que faz toda a gerência dos benefícios de previdência social. Ele está hoje estruturado em dois grandes ramos, que a gente chama. Nós temos o regime próprio de previdência e o regime geral de previdência. Ambos social. Quando a gente diz social, é porque envolve um número indeterminado de pessoas. Ao lado desse ramo social, nós temos o privado. Nós temos o sistema de previdência privada, que é o comum, que a pessoa pode procurar uma instituição financeira e pagar mensalmente a sua cota para ter um benefício no futuro. De repente, a pessoa pode ter previdência social e a previdência privada. É comum também que isso ocorra. Pois bem, dentro desse ramo social, regime próprio, nós temos duas características principais, que é o tipo de benefício que esse sistema confere e as pessoas envolvidas. Geralmente, benefícios mais amplos e, geralmente, no regime próprio, nós temos uma figura singular, que é o servidor público, federal, estadual ou municipal, né? Todos os demais trabalhadores brasileiros estão sujeitos a um regime diferente, o regime geral de previdência social, o INSS. A reforma da Previdência vai trabalhar com esses dois grandes regimes. Um dos princípios antigos da Previdência é a unificação desses sistemas. Um desejo antigo dos doutrinadores, dos países desenvolvidos, é a unificação desses regimes. E qual que é a ideia? Que todos estejam sujeitos ao mesmo regime, às mesmas regras e aos mesmos benefícios. Os mesmos custeios também, vai ter que pagar da mesma forma. Mas hoje, a estrutura nossa ainda é o regime próprio, que atinge, em especial, os servidores públicos, tanto pode ser o militar, quanto o servidor civil. E depois os outros demais trabalhadores brasileiros que estão no regime geral de previdência social. Bom, mas a gente percebe que há um debate, há um debate sobre a essência, principalmente o ponto mais discutido é a questão do tempo de contribuição, né? Essa reforma da Previdência, o texto, como o senhor disse, é tentar, de uma forma, aplicar essa reforma para todas as categorias. Mas já há discussões, inclusive o governo já tirou dessa reforma servidores estaduais, municipais. Nós estávamos, inclusive, fora do ar, comentando que há outras categorias que estão buscando também um discurso, um diálogo junto ao governo. Mas essa é a grande questão, doutor, o tempo de contribuição. Por quê? A gente sabe também que a expectativa de vida aumentou, brasileiro. Hoje temos uma expectativa maior, até pela qualidade de vida, enfim. E qual que é a posição, qual que é a ideia inicial, né, da Justiça Federal? Porque, como disse o vereador, muitos processos virão. Acho que nesse momento há muitas dúvidas. Só que eu acho que o principal ponto discutido é o tempo dessa contribuição, que vai praticamente para 49 anos. Sim. A reforma iguala, então, o regime geral e o regime próprio do servidor público e dos trabalhadores em geral. Igualar isso daí significa submeter todos à mesma regra de contribuição e idade. Isso. Qual que é a proposta? Porque nós estamos falando de uma proposta, não quer dizer que vai ser aprovado, né? Sim, isso daí está em trânsito na Câmara. Discussão, uma ampla discussão que vai ter mudança. O governo já teve um recuo em relação
aos funcionários públicos estaduais e municipais. Não quer dizer que não vai enfrentar outros ou terá que oferecer outros recursos para ter a proposta aprovada. O que a gente até dizia que nenhuma proposta, nós já tivemos reformas nesse setor, na Constituição, que é a emenda 20, 41 e 47, isso em 98, 2003, 2005, nós já tivemos reformas, né? E nenhuma reforma foi proposta de uma forma e aprovada do mesmo jeito, o mesmo texto. Ela sempre progride para um texto final que sempre, claro, melhora as condições daquela proposta inicial. Pois bem, acho que aqui nós vamos enfrentar a mesma situação, né, de uma evolução. O que eu acho importante dizer é que nosso sistema, como ele foi desenhado, e a gente tem ele até hoje, foi pensado numa sociedade em que as famílias eram numerosas, tinha grande número de dependentes, membros. Então, esses membros se transformavam logo em seguida em contribuintes da Previdência Social, com uma sociedade jovem. O que nós temos de lá para cá? Essa mudança que nós tivemos rápida em 50 anos. As famílias diminuíram, nós temos menos pessoas jovens trabalhando e proporcionalmente a sociedade envelheceu. Nós temos mais pessoas recebendo. Então, veja bem, concebemos um sistema de previdência naquele passado dessa forma, nesse conjunto da sociedade, dessa forma a sociedade, dessa característica da nossa população naquele momento. Essa característica não existe hoje. Por isso eu acredito que a reforma é essencial, porque a sociedade mudou. E só isso justifica uma mudança. Agora, se essa mudança vai ser exatamente essa proposta ou não, depende do que nós vamos decidir, que a sociedade vai decidir. Mas temos que saber que uma proposta que não seja profunda e envolvente, atinja ao maior número de pessoas, ela tem um custo. E nós temos que estar ciente do custo desse recuo que talvez a gente tenha que fazer ou faça. Só para frisar que isso tem um custo para cada um de nós. O futuro nosso, se a Previdência for mantida da forma, porque ela foi concebida numa estrutura social, e a nossa estrutura social é outra, bem diferente. Se a gente manter um sistema que não bate com a nossa sociedade moderna, que talvez mude, intensifique isso, que menos pessoas querem ter filhos, menos contribuintes e mais idosa a nossa população. Isso vai se intensificar de um ponto que o sistema não fecha, vai se tornar inviável. Doutor, uma outra questão que eu queria aproveitar, o governo justifica a necessidade dessa reforma devido ao déficit crescente, como nós dissemos aqui, é o envelhecimento da população. Muitas pessoas também, uma parte dessa população, ela se aposenta muito cedo e também, principalmente, a questão das fraudes também. Eu vi um artigo numa revista dizendo que, aí eu também queria a opinião como um juiz federal, nós sabemos que muitos grupos, muitas empresas, uma parte do empresariado também tem muitos problemas com a Previdência, INSS, cifras que realmente são astronômicas, bilhões e bilhões de reais. De repente não seria interessante também uma força-tarefa em cima disso para tentar buscar esses recursos, porque a gente sabe que grandes grupos empresariais, aproveitando agora o gancho da carne fraca também, até grandes frigoríficos aí que estão em débito, né, com o INSS, na verdade seria o rombo da Previdência, parte que justifica esse rombo da Previdência. De repente não seria interessante também um trabalho conjunto, uma força-tarefa, tentar resgatar, buscar esses recursos, cobrar o que é devido? Não, sim, isso é fundamental. Na verdade, a gente tem que trabalhar a ideia, eu acredito, de várias frentes. Claro. Nós temos várias frentes. E a frente da arrecadação é essencial, né? Inclusive essa cobrança daqueles que devem, a questão da desoneração da folha de salários que a gente teve para os exportadores, que a emenda revê esse aspecto, acabando com ela. Nós temos o caso antigo também das filantrópicas, ou a gente tem um trocadilho aí, a pilantrópica,
não é? Então, acho que são todos viés que a gente tem que pensar. Agora, a dívida pública federal, que é muito grande, inclusive a do INSS, Previdência, ela é uma dívida de difícil recuperação. Nós temos vários e vários processos aqui e a experiência demonstra que quando o Estado chega, a União Federal chega para cobrar, todos os outros devedores já cobraram. O banco, o agiota, o parente para quem a pessoa devia. Ou seja, nós chegamos tarde. Chegamos tão tarde que poucos recuperamos. A realidade é essa. Então, diz que o débito da Previdência, a dívida, né, seria na ordem de 3 bilhões. Então, como recuperar isso daí? Eu acredito que a taxa de recuperação seja baixíssima, ao ponto da gente não dever considerar esse valor no caixa da Previdência. Essa é uma realidade hoje. Que a gente precisa implementar, evoluir a legislação, não permitir que a dívida chegue a esses valores, concordo plenamente. Mas eu não acredito que isso resolveria o problema ao ponto de a gente dizer, não precisa de reforma, deixa a reforma como as regras como estão e vamos cobrar as dívidas, vamos fechar algumas portas por onde o dinheiro está saindo. Eu não acredito. Sobre esses grandes grupos que saiu na mídia, essa questão... Você deve ter acompanhado. Sim, também. Eu acompanhei, mas aí que é interessante. Esses grandes grupos, de regra, bem estruturados, com escritórios na área tributária, eles questionam muitos tributos. Isso é natural que ocorra. E esses grandes frigoríficos quase sempre oferecem garantias nessas discussões. Tem lá a penhora sobre o frigorífico, ou tem uma carta de crédito, de fiança, ou você tem o dinheiro depositado para discussão. Então, eu diria que esse não é nosso problema. Uma vez resolvido a pendência jurídica daquilo, é só recolher o dinheiro para o cofre da Previdência. Não vejo problema. Porque são, de regras, empresas sadias. Há garantias. Há garantias de solvabilidade delas. Isso não é o problema. Para se questionar juridicamente uma empresa desse porte, uma SA, uma sociedade anônima, é comum que apareça no balancete a necessidade de provisão dos valores. Então, eu acredito que esse não é o nosso problema. Nós temos as pequenas empresas ou médias empresas que não têm estrutura tributária, de garantia, de nada, que esse sim poderia ser o nosso foco de arrecadação. Agora, essas empresas discutem, que é natural que eles discutam todo tipo de tributo, até porque são muito bem assessoradas juridicamente. Vereador, é importante essa introdução, esse primeiro bloco, até porque o doutor Vanderlei está explicando aqui a necessidade da reforma. Sabemos que é necessária sim uma reforma, até porque passamos por transformações nas últimas décadas, mas como disse, também tem que ter o bom senso, algo que realmente possa resolver o problema, mas também que não penalize tanto a população, que tenha um bom senso, acredito. Por isso que há esse diálogo, essas discussões, através de várias categorias, junto ao governo. Acho que o importante é o entendimento, o bom senso. O diálogo é super importante, mas uma coisa é clara, como o doutor falou, tem que haver um sacrifício. Eu vou falar por mim mesmo. Militar, em 2000, foi feita uma reforma na área militar, em que você, ao se aposentar, você não faria direito ao posto imediato. Então, o meu sonho era me aposentar como major. Então, e na época, na oportunidade, disseram que quem tivesse 28 anos teria esse direito. E na hora mudaram. Era quem tivesse 20 anos. Então, eu não tenho, a minha aposentadoria, eu não faço jus ao salário de major. Só para entender o que o doutor falou, que é um sacrifício. Claro que eu fiquei revoltado, como todo mundo está revoltado. Mas eu tenho que a vida continua, eu tenho que procurar. E aqui nós não estamos dizendo que eu sou a favor, o doutor é a favor, você é a favor. Nós estamos passando para o cidadão de Tupã a verdadeira necessidade de se modificar uma coisa, como o doutor falou. Em 1960, o meu pai tinha 10 filhos. E daqui a 18 anos eles estavam contribuindo. Hoje, poucos pais têm mais do que 2, ou 1 filho, ou 3. Então, é uma necessidade que deve ser... Agora, politicamente, eu falo sempre, é que está faltando os nossos representantes
fazer uma audiência pública, conversar com as pessoas, discutir um assunto antes de ir lá apresentar as ideias, para que seja uma coisa como representante do povo. Nós estamos fazendo aqui uma coisa que eu acho que é interessante. Fomos convidar um doutor, poderia convidar um deputado, mas eu não estou pensando na política. Nós estamos apresentando a verdadeira e, me desculpe o eleitor, a reforma não, a informação que o doutor está passando é para que você decida a sua necessidade, você se prepare, porque naturalmente você vai ter a sua cota de contribuição. Mas pelo que o doutor está falando, as classes todas serão retirados os direitos e privilégios de alguns. E às vezes eu que não tenho nenhum privilégio, vou ter que perder alguma coisinha, mas é para o bem e para o futuro da nossa preservação, como o doutor falou. Guardar a minha caça, ver se sobe um pouquinho da carne para daqui um pouco. Então a gente é muito ilustrativo e a maneira como o senhor apresentou essa informação, mas aqui nós não estamos defendendo nada, nós estamos apenas apresentando para o cidadão Tupã o que é a reforma da Previdência. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, juntamente com o doutor Vanderlei Pedro Costenaro, juiz federal da primeira vara da 22ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, falando sobre a reforma da Previdência. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco aqui pela TV Câmara a serviço da população. Voltamos já.